Olá, meus queridos, mais uma vez minha saudação a todos vocês, minha gratidão a todos vocês pelo carinho da amizade, né? Esse canal não é meu, não é seu, esse canal é nosso para que a gente possa estar sempre unidos nessa família, para que a gente possa estar levando a união, o respeito e, acima de tudo, o fortalecimento da nossa religiosidade, do candomblé, da umbanda, de todos os segmentos das religiões de matriz africana. Meu muito obrigado pelo carinho da sua amizade, meu muito obrigado pelo carinho da sua atenção, né? Que você dá ao nosso trabalho. Gratidão, gratidão mesmo. Que todos os orixás lhe abençoem ricamente. Olodumare lhe abençoe ricamente, tá bom? Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí no nosso canal, dá o like, assina o sininho para receber notificação para o próximo vídeo, deixe sua crítica, sua sugestão, né? Deixa aí um comentário, fala de onde você está falando, que nos próximos vídeos nós estaremos mandando um grande abraço, um grande beijo para você. Saiba que a sua amizade para mim é muito importante, porque esse canal ele é feito, né, para vocês. Se vocês não interagirem comigo, eu não tenho como criar novos conteúdos. Então é muito importante que vocês interajam comigo, falem da onde estão falando, façam perguntas, façam questionamentos, acima de tudo, façam críticas também construtivas. A gente precisa se melhorar e muitas das vezes as críticas elas se tornam como lapidadoras, né, do nosso trabalho. Né? Eu não sou perfeito, eu sempre digo que eu não sou o pai Google, não sou a mãe enciclopédia do candomblé e nem sou o sabidão. Porém, nós estudamos muito, né? Temos estudado muito, pesquisado muito, para que a gente possa sempre trazer uma informação segura que seja de grande valia e aproveitamento para todos vocês. Saiba que é de todo o coração que nós fazemos isso para vocês. Gratidão. E hoje nós vamos falar dessa grande divindade que é Exu, o orixá mensageiro, o guardião, né? O Senhor que está presente em tudo, o grande pai da ordem, é ele que ordena o mundo, né? A missão de Exu é trazer a ordem, né? Então quando a gente se vê perdido na vida, sem caminho, nós lembramos de uma encruzilhada, onde nós não sabemos para que seguir, para onde ir, o que fazer, né? E Exu está ali, né, junto com o Iá, justamente para isso, para trazer a ordem, para mostrar o caminho certo, para nos direcionar. E por isso que ele é considerado Senhor dos caminhos. Mas, na verdade, Exu é o grande elo entre nós e o mundo sobrenatural, entre nós e o Orum. Exu é esse elo que sem ele não haveria possibilidade da gente se comunicar com as divindades, com as entidades e também com as deidades. Então, só através de Exu isso é possível. Não haveria comunicação sem Exu. Exatamente. Exu é a boca que tudo come. Exu está presente em todos os lugares, né? Então Exu não tem uma morada certa. Exu está onde ele é convidado, mas também Exu está em todos os lugares, mesmo às vezes sem ser convidado, porque ele, né, é o grande mensageiro dos orixás, ele é o grande fiscal dos orixás, do mundo, né? É ele que traz a ordem, ele que mantém a ordem, ele que faz a ordem, né? E hoje nós vamos falar dessa divindade, um dos mais importantes. Não é à toa que quando a gente fala que Exu é o pai da ordem, quando não se dá a Exu que ele as reverências, devidas reverências, o candomblé, a cerimônia, a casa, né? Ela tem uma desarmonia, há uma confusão, há um desentendimento, né? Ou seja, esqueceram da parte de Exu. Exu é o primeiro em tudo. Exu, porque sem ele não há comunicação. Ele é o grande guia. Vamos imaginar você chegar no Japão, na China, nós que somos brasileiros não sabemos falar essas línguas. Nós precisamos de um intérprete, de um guia. Exu tem esse poder de comunicador, de ser o guia, de ser o interlocutor entre nós e as deidades, as divindades, né? E tudo sobre no mundo espiritual. Exu é de extrema importância para uma casa, para um caminho, para uma vida, para as grandes conquistas, porque Exu também é o grande materializador, é ele que materializa tudo aquilo que somos, que temos
e que fazemos. Então Exu, ele faz suas mãos tocarem aonde você quer alcançar. Exu faz seus pés pisarem aonde você quer chegar. Exu, ele te proporciona a realizar tudo aquilo que o seu Ori idealiza. Então Exu, ele torna possível, porque ele é o Senhor das possibilidades. Há diversos títulos que Exu recebeu, Elebó, né? A Elegbara e dentre outros, Lalu, são títulos que Exu recebeu, né, na Terra, né, para a nossa religiosidade. E um dos mais importantes títulos que Exu recebe, né, é quando nós chamamos ele de Bará, que é Ará é o corpo. Nós estamos afirmando que dentro de nós há uma marca de Exu, que dentro de nós, de todo ser humano, há um elo de comunicação com o céu e a terra, né? E todos nós estamos ligados ao céu, e através de Exu nós conseguimos voltar para a nossa origem. Exatamente, Exu é o começo, o meio e o fim. Exu está presente em tudo, né? Exu, ele não carrega o ebó. Exu é o pai do ebó. É ele quem encaminha as mensagens daquele ebó. Exu não é o carregador do ebó. Exu é o pai do ebó, né? Então, hoje esse vídeo é para responder perguntas, questionamentos, várias perguntas, e eu fiz questão de fazer num só vídeo para responder para todos vocês, meus queridos telespectadores. A pergunta que foi me feita, Alaomi, qual é a diferença do Exu da casa, do Exu da porta, do Exu da porteira, do Exu pessoal, né? Quem pode assentar Exu? Todo mundo pode assentar Exu, Alaomi? Ou só o povo de Candomblé? Ou só o povo de Ifá? Quem pode assentar? Um abiã pode assentar? Um cliente pode ter um Exu assentado? Quem pode ter? Alaomi, o que vai em cada um? Tudo é do mesmo jeito? Então sempre foram esses questionamentos, né? O que fazer, como cultuar Exu, né? E esse vídeo, ele pode ficar um pouco longo, mas nós vamos aqui tentar, né, esclarecer um pouco desses fatos, um pouco dessas informações que nós temos. Claro que eu não sou o sabe-tudo, eu não sou o dono da verdade, nem vou aqui ditar uma regra do que tem que ser, como tem que ser, né? Porém, através de muitas pesquisas e estudos, né, profundos sobre essa divindade, sobre o culto dessa divindade no Brasil, tá? Porque existe uma diferença de culto no Brasil para, eu digo propriamente dito, do Candomblé, da Umbanda também, né, para a cultura tradicional iorubá, né, o culto de Exu, a maneira, né, ainda que todos converjam, né, para o mesmo culto. Então o que acontece? Há uma grande diferença sim, quando se trata do Exu da casa e do Exu da pessoa, do Babalorixá, né? Nós temos que entender que a casa em si, o Ilê Axé, ele tem um caminho próprio, né? Então o Exu da casa nunca será o Exu do Pai de Santo. Exatamente. Por quê? No dia que o Pai de Santo morrer, os Exu dele, o santo dele, se for a vontade do próprio orixá, vai ser despachado. E a casa não vai poder ficar vazia, se é que ela vai continuar, né? Ou seja, como não se pode despachar o Exu da casa para depois assentar outro, quando outro Pai de Santo assumir, então equivale que só exista um Exu da casa. As coisas do Pai de Santo é do Pai de Santo, né? É como se você assumisse a sua gestão. Os Pai de Santo, né? Eles estão ali numa gestão dos grandes axé. Você vê que as casas grandes da Bahia, dentre outros estados, grandes casas de axé, né? O Pai de Santo falece, outro assume. A Mãe de Santo falece, outra assume. Ou seja, o carrego da Mãe de Santo, o carrego do Pai de Santo falecido é feito conforme
toda a sua tradição de família e de axé, enfim, isso é muito particular de cada um. Porém, os orixás da casa são da casa, nós chamamos de hoje o bó da casa, né? E o do pai de santo é do pai de santo. Então as coisas dele podem ser despachadas, mas as da casa não, porque a casa continua viva, a casa continua de pé. Então quando se trata de assentar o Exu da casa e o Exu do pai de santo, ou da mãe de santo, equivale que vão coisas diferentes. Claro que sim, né? E mais uma vez eu reitero falando, isso é muito particular de cada família, de cada tradição, né? Aqui no Brasil. Então é muito particular o que vai. Porém, sabemos que vai coisas diferentes. Santo de pai, Exu de pai de santo vai uma coisa, o Exu da casa vai outra, que muitas das vezes é até plantado no axé, né? Então não tem como você plantar ali, depois o pai de santo morrer, desenterrar e despachar e assentar e plantar outro. Não é assim que funciona. As coisas do pai de santo é uma coisa, as coisas da casa é outra coisa. Então Exu da casa é um, Exu do pai de santo é outro, tá? E porque as coisas do Exu da casa são feitas para a casa, para sustentar a casa. Ele é o senhor da casa e ele entra no calendário dos ajoduns, do ajodum da casa. Ou seja, o Exu da casa, né? Ele cobre todos, né? É como tem o Oxalá da casa, é como tem a comieira da casa, o chão da casa, são santos da casa e não do pai de santo, né? Ou da mãe de santo. Então, o Exu da casa é a mesma coisa. E quando se trata do Exu da porta e da porteira, existe uma diferença também de Exu da porta e Exu da porteira. Que diferença, Alaomi? As grandes casas de axé antigas, elas eram chamadas de roça, né? Ainda são chamadas de roça no Brasil, né? Dentro do candomblé afro-brasileiro, são chamadas de roças. Por que roças? Porque muitos dos axés eram plantados. Exatamente. E o Exu da porta é diferente do Exu da porteira, porque o da porteira é aquele que fica lá fora, bem fora, né? Na divisa, da onde existe a porteira mesmo, de roça, de casa do mato, né? De casas, né, que tinham lá a porteira, e lá plantava-se Exu, planta-se em muitas casas, muitas famílias têm essa tradição, né, de plantar o Exu, ou seja, de enterrar Exus na porteira, né, e eles comem, né, com ritos específicos para isso, e ali vão coisas específicas que não vão no Exu da porta, né? O que vai no Exu da porteira nem sempre vai no Exu da porta, e todos passam por cima dele e ali ficam a marca dos seus pés, e ele segura todo o negativo, todo o agé do caminho da casa. O Exu da porteira, ele segura o caminho da casa, e o Exu da porta segura a casa, protege, é o guardião da casa. Exu da porta é o guardião da casa, Exu da porteira é o guardião do caminho da casa. Exatamente, para que não venha no caminho da casa coisas negativas. Quando vem, ele segura, né? Lá não deixa vir, não deixa adentrar o espaço sagrado, né? E isso vai de família para família, que eu jamais seria irresponsável de dizer o que vai aqui. Não por uma questão de querer fazer mistério, não é isso. É em respeito a essas grandes sacerdotisas que detêm esse conhecimento. Claro que através de muitos estudos e pesquisa e convivência com grandes casas da Bahia, que eu tive a oportunidade, né, de ter acesso a essas informações, de ver, né, inclusive ver eles plantando axé, né, tive algumas oportunidades, né, que foram muito legais, de saber o que vai, a quantidade, como que planta, né, isso é muito legal. E a gente sempre quando vai assentar, plantar axé da casa, dos filhos do templo daqui, né, e a gente sempre tem essa responsabilidade de fazer como foi feito lá, como eu vi, e sei que dá certo, né, para que segure uma casa, para que segure os caminhos da casa, principalmente nos dias atuais. A importância é muito grande, né, uma vez que hoje nós temos sofrido grandes intolerâncias, né, grandes agressões, e hoje com essa violência, drogas, pessoas drogadas na esquina de casa, pessoas drogadas do lado de casa, pessoas armadas, né? Então,
é muito importante a gente segurar o caminho da casa para que o Exu do caminho da casa, da porteira, ele afaste, ele tire essas pessoas do caminho, que elas não pensem nem vir à nossa casa. Porque o da porta, ele não vai deixar entrar. Mas se o da porteira permitiu que ele viesse até a porta, ele vai me desacatar da porta e da porta ele volta. Mas vai haver vai haver uma, como é que eu diria? Vai haver um constrangimento para os clientes, para os filhos, porque vão ter que chamar a polícia na porta, ainda que ele não adentre, né? Mas vai haver um constrangimento para todos ali, né? Então, eis a importância do Exu da porteira estar plantado corretamente, né? Já o da porta, é como eu estava dizendo, ele protege a casa, né? Ele que segura todo o negativo da casa ali. Então, é muito interessante que assim como numa empresa, assim como numa grande sociedade, assim como numa grande governância, né? Existe as delegações. Então, o Exu também tem essas finalidades. Quando a gente delega as funções, você é o da porteira, não deixe nada de ruim vir para o caminho da casa. Você é o da porta, não deixe nada de ruim entrar na casa. Você é o da casa, não deixe nossa casa afundar, não deixe nossa casa fechar, não deixe nossa casa cair. Sustente nossa casa, né? E o que acontece? Então o da casa, ele vai trazer a sustentabilidade para a casa, todos os mantimentos, toda a força e energia da casa, os orixás, os filhos, né? Os clientes. E o da porta, ele vai filtrar as negatividades, né? E o da porteira vai filtrar também as negatividades, evitar, tirar do caminho da casa, né? Essas negatividades, essas pessoas também negativas. Então, o Exu da porta, ele tem essa finalidade. Às vezes a pessoa assenta um Exu e por exemplo, assenta o Exu da porta e quer fazer trabalho para cliente. Não vai dar certo. Assenta o Exu da casa e que é muitas das vezes que ele tome conta da porteira. Exu toma conta de tudo. Exu é a ordem. Mas você vê que Exu ele é senhor da ordem, que é importante na hora que você está assentando ele, fazer o acordo certo. Se você contratou, diga-se de passagem, delegou a função para ele cuidar da porta, ele não vai cuidar da cozinha, ele não vai cuidar do banheiro, ele não vai cuidar do quarto de santo, ele não vai cuidar, né, da casa. Porque na hora que você for reclamar, poxa, Exu, lhe dei galo, lhe dei bode, lhe dei um boi, ele vai dizer, mas não foi para isso que você me chamou aqui. Você disse na hora do nascimento, do juramento, né? Que nem os Iaô antigamente tinha, que encostava o queixo no chão, né? E na hora de receber o santo, fazia um juramento, né? Um acordo ali, né? Talvez essa tradição esteja se acabando, né? E o que acontece? Então, o Exu, ele é o senhor da ordem. Ele só lhe dá aquilo que você o contrata. Exu é o pai da ordem, ele não dá nem a mais nem a menos, ele mantém a ordem, né? Então ele é um senhor de grande ordem, ele que traz a ordem para casa, para a vida, para os caminhos e para o axé. Então é muito importante você saber quem é quem na sua casa, para que não haja uma confusão e depois se desanimar, se desmotivar com a religião por causa de um mal entendido ou de um mau acordo, né? Exu da porteira, já falei, da casa, enfim, que vão elementos diferentes, né? Vai muitos elementos diferentes. Muda muita coisa nas coisas, nos assentamentos, nos ibais, nos ojubóis, né? É notório e de conhecimento público que há algumas tradições, algumas famílias de Queto no Brasil colocam, né, Onan como o grande senhor da porteira, da porta, né, da porta, o grande senhor da porta dos candomblés, né, sempre é Onan, mas isso não é uma regra, porque existe Angola, existe Jeje, existe Nagô, existe Tambor de Mina, né, existe dentre outras denominações de culto afro-brasileiro que coloca ali as suas divindades, os seus Exus, né? E aqui eu não vou ditar uma regra, tem que ser ou não, se não for tá errado, não. Faça para sua vida o que está dando certo, né? O que o seu caminho responde,
o que está dando certo, né? Existe um ditado muito antigo que diz assim: não se mexe em time que está ganhando. Se está dando certo, se você está prosperando, conseguiu caminhar, isso é mais importante, né? Às vezes, mas enfim, vamos lá. Então, a diferença que vai, né, nos elementos, nos ibais, vão coisas diferentes, né? Tem uns que faz aquela montanha plantada na porta, tem outros que botam só uma pedra, tem outros que botam o vaso, né? Mas enfim, o importante é que você saiba acordar, né? A despertar essa energia, encantar e fazer o acordo da forma correta. Você é da porta, você é o da porteira, você é o da casa, né? Que aí cada um vai trabalhar em comunhão e a casa vai crescer, vai prosperar e a ordem vai se restabelecer, né? E tudo vai acontecer naquela casa. Isso está até na bandeira do Brasil, onde há ordem, há progresso, né? Como no Brasil não tem ordem, não tem progresso. Então, a importância da ordem numa casa, das delegações certas, de cada um conhecer o seu caminho, de cada um conhecer a sua importância e também conhecer ali as suas responsabilidades para com a casa de axé, né? E isso, Exu é o pai da ordem. Exu é que detém esse poder de trazer a ordem para a casa, para todos, né? Inclusive para o sacerdote ou a sacerdotisa, né? Exu do barracão e Exu de quarto de santo. Existe sim que são Exus, né? De extrema importância. Claro que nem toda a tradição, que nem toda a família de axé coloca. Como eu estudei todas as famílias das casas grandes, assim, vai no axé fulano, no axé, né? Eu particularmente não uso o nome do axé das casas grandes aqui nos meus vídeos, as casas que eu estudo, porque é por respeito, né? É por muito respeito a todos aqueles grandes homens, aquelas grandes mulheres que ali estão, que ali se encontram, que deram sua vida toda dedicada ao sagrado e merece o nosso respeito. Não é legal a gente estar usando o nome deles, a casa deles, para estar se promovendo ou para estar aqui expondo, né? Claro que não é de uma forma pejorativa, mas sei que muitos deles ainda vivem uma tradição de preservação, de preservar o sagrado, que gostam do aô, do segredo, e eu respeito a vontade, o entendimento deles, né? E meus respeito a todas as grandes casas da Bahia, do Brasil todo, porque no Brasil todo existe grandes babalorixás, grandes ialorixás em todo o Brasil. Meus respeito, a bênção de todos, tá? E aqui a gente sempre procura ter esse cuidado e essa responsabilidade em levar apenas as nossas pesquisas, os nossos estudos para vocês. Então eu sempre faço questão de não usar o nome de ninguém para me promover, né? E nem para de uma forma irresponsável, tá bom? Eu sempre tenho esse cuidado aqui com todos vocês nas nossas redes sociais, né? A Exu da porta do barracão, o Exu do barracão, né? É de extrema importância, porque ele é o elo. O barracão, nós sabemos que o barracão ele seria uma praça, né? É como se fosse uma praça, ali várias casas e ali todos se convergem, todos se encontram, né? Cada orixá tem sua particularidade de culto, um pedacinho, cada casa de santo representa um pedaço da África, né? Uma divindade da África, e ali no salão seria a praça onde todos se encontram, né? Seria o centro daquele ebé, daquela comunidade. E ali todos se encontram. E o que acontece ali? Quando eles se encontram ali, precisa-se também manter a ordem e o elo de ligação para que as divindades desçam, para que as divindades dancem, para que tudo mantenha-se sempre em harmonia, né? Aconteça em plena harmonia, né? Até porque também são feitos rituais dentro só do barracão que não são feitos dentro do quarto de santo. Por exemplo, o ipadê. O ipadê é feito na sala, na praça do candomblé, que é o barracão que nós chamamos, né?
Então ali precisam de algumas seguranças e é onde entra o Exu do barracão, que sempre está atrás da porta ali, né, com uma casinha pequenininha, né, uns são bem fechadinhos para ninguém ver, outros são mais explícitos, mas enfim, é ali que mantém. Algumas famílias seguem essa tradição, outras não, e aqui cabe o nosso respeito, né, e jamais questionar se está certo ou se está errado. O nosso propósito aqui é levar informação e pesquisa e estudos. Então, como eu estudo vários axés, então eu tenho que levar uma informação do candomblé, do axé, do Exu, né? E não do axé fulano nem do axé beltrano. Em respeito a todos, nós mantemos sempre a linha do estudo, o de orixá, a divindade e a informação segura para todos vocês, tá bom? Exu pessoal, que é o Bará, né? Então, a importância do Bará é porque é ele que segura a sua vida. Exatamente. Ele é o grande detentor das suas ações, das nossas ações. Exatamente. Bará, né? Ará é o corpo, Bará, o senhor do corpo. Então, é muito comum ainda ser uma grande interrogação qual é a forma certa de assentar um Bará. Porque existe casas que faz uma cabeça, existe casas que botam só uma tigelinha com um monte de búzio, né? Existe famílias que já assentam ali uma montanhazinha, né? Outros botam no vaso, outros fazem uma carranca. Mas enfim, isso é tradicional de cada família e a importância de você seguir a sua família. Agora, o que eu quero levar a informação aqui é que o que é Bará? Bará é o senhor do nosso corpo. Ele é o elo, ele que permite, ele, assim como a gente bota um guardião na porta, na porteira, a gente temos um guardião próprio, que é o nosso Bará. É ele que, diga-se de passagem, segura o nosso corpo, ou fecha o nosso corpo para que não entre o agé, para que não entre o negativo, para que a gente não seja atacado pelos ajoguns e pela Elenini. Exatamente, que são os espíritos que atacam o nosso ori, trazendo doença, infortúnio, perca, aborrecimento e coisas negativas, né? É claro que Exu, quando bem alimentado, quando um Bará bem alimentado, ele faz a nossa mão, como já foi falado, tocar o que queremos, aonde queremos, pisar aonde queremos chegar, né? E materializar. E às vezes você vai entender a força de Bará no seu corpo. Bará é aquele que anda com você, assim como o seu Ori. Bará e Ori, eles têm uma grande amizade. Na verdade, não seria amizade, né? É uma grande ligação. Ori-Okan. Ori-Okan, né? A importância do equilíbrio da razão e da emoção, né? Porque se a gente agir só pelo emocional, né? A gente perde a razão, a gente acaba fazendo escolhas erradas para a nossa vida. Então tem que haver um equilíbrio. E o Exu, o Bará, ele é realmente o equilíbrio da vida, do corpo. Equilíbrio aonde, Alame? Onde eu posso ver o equilíbrio de Bará na minha vida? Nas palavras. Você se torna uma pessoa mais equilibrada. Você se torna... E não só também equilibrada nas palavras, nas ações, né? Em tudo na vida, como também as pessoas falam assim, caramba, esse cara falou uma coisa tão bonita. Aí você fala, eu falei isso? Caramba, surgiu do nada, que veio na minha cabeça, eu falei e acertei. Às vezes um palpite, né? Na hora do jogo de búzio, você vai lá e tá pensando o que falar pro cliente, aí do nada vem uma mensagem, blow! Ali é o Bará, né? O Bará é a fala certa. O Bará faz você conquistar as pessoas com a fala, com a comunicação. Ele torna a tua comunicação melhor, ele torna a tua comunicação mais compreensível. Porque às vezes você fala e ninguém te ouve. Essa é a grande verdade, né? Às vezes tem pai de santo que tá dando discurso, aí todo mundo tá assim... Axé, né? Mas tá ali achando aquilo um absurdo, tá ali doido para ir embora. Falta de um bom Bará alimentado, falta do corpo estar vivo espiritualmente, porque o nosso corpo, ele é um grande assentamento, né? Assim como a gente passa a folha lá
no Ibá, na Pedra do Santo, a gente passa na nossa cabeça, né? No nós não, quando o nosso sacerdote ou sacerdotisa está nos iniciando, passa por todos os fundamentos. E ali tem o Bará. E o Bará, a gente quando vai dar de comer aqui no nosso templo, a gente sempre faz questão de ligar ele por aonde está a força de Bará. E aonde está a força de Bará? Aqui no nosso templo, no templo de Oxum, a gente sempre tem esse entendimento que nós viemos do Orum para a Terra por uma corrente, por um fio de ligação. Exatamente. Esse fio foi o caminho da nossa existência. Que fio? Que corrente foi essa, Laomi? O nosso umbigo. Antes da gente ter perna, mão, né, abrir os olhos, já havia um Ori e um Ocã batendo dentro do útero de nossas mães. E somente um cordão, uma corrente, né, que passaram 9 meses, 9 céus de lá para cá. Quando a gente for, passaremos 9 céus daqui para lá. Por isso que chamei a ação para devolver para os 9 céus, né? E o que acontece? Então, ali está Bará. Ali veio Bará, né? Bará é a energia do corpo, é a marca, é a única certeza de que nós estaremos em contato com o nosso corpo fora de nós. Como assim, Alaumi? Somente Bará faz o seu orixá lhe pegar. Exatamente. Você pensa que quando você se manifesta de orixá, é o seu orixá que está ali primeiro? Não. Primeiro quem pega é Bará. É o Bará que torna possível o seu orixá entrar em você, se manifestar em você, né? Porque ele tem um acordo com o Ori, né? Ori é o destino, é a vida. Existe um guardião que guarda a força do Ori, a força da vida, que é Bará. Um Bará, quando não alimentado, ele faz você falar muita merda e vem alguém e lhe mata. Faz você criar uma briga, uma intriga com alguém, vem alguém e lhe esfaqueia, né? Então existe esse acordo Bará e Ori, Ori e Ocã, né? E o que acontece? Por Bará existir em nós, morar dentro de nós, ali está também a força das nossas entranhas. Todos nós carregamos um lado de Yamin dentro de nós, porque todos nós fomos gerados na escuridão do útero, todos nós viemos de uma mãe, então todos nós devemos reverência às grandes mães, todo ser humano, né? E é ali que precisamos do Bará, assentado, cuidado, bem alimentado e sabendo o que vai dentro dele, porque se ele mora dentro de nós, eu não vou colocar terra, né? Vamos imaginar, diga-se de passagem, do cemitério, de lugares negativos, para que ele leve meu corpo para lá. Então você planta no Bará aquilo que você quer que seu corpo esteja presente. Vou citar apenas um exemplo, né? A gente coloca, deixa essas terras para lá para não dar problema aqui nem, pelo amor de Deus, esse não é o propósito. Mas a gente coloca lá as favas dentro do Bará, da massa do Bará, justamente para isso mesmo. É como se a gente estivesse colocando suplementos no nosso corpo, né? De uma forma espiritualizada. Por exemplo, fava de Alibé, fava de Aridã, a fava da saúde. Então a gente rala a fava de Aridã para que aquela energia traga saúde, né? A fava de Aberê, que é um fundamento com Oxum, né? O Pichuri, o Lelecum, o Bejerecum, cada um tem uma significância ali naquilo lá, naquele assentamento, né? O Age tem um significado, não é porque tem que colocar, né? Por que tem que colocar Oxum? Porque tem um fundamento, existe uma energia de troca. Ele vai trazer uma energia para essa vida, para esse caminho, para essa pessoa, para essa casa, para essa porteira, para essa porta, né? Vai trazer sim, ele vai trazer uma resposta, né, que a pessoa viverá. O Efum, né, tem um simbolismo, uma importância e uma energia
não é uma questão só simbólica, ele vai trazer uma ligação, ele vai trazer uma energia que você viverá, né? E dentre outras e outras e outras e outras elementos que vão, azogue, enfim, dentre outras coisas, né? Então tudo tem um porém. Se você quer que seu pé pise em tal lugar, né? Você planta ali, ó. Porque na verdade nós colheremos tudo aquilo que nós plantamos, inclusive no axé, inclusive no Exu, inclusive nos nossos orixás. O que a gente coloca dentro, o que a gente coloca em cima, o que a gente coloca embaixo, do lado, ou quem bota do lado do nosso santo, nós viveremos aquela energia, nós receberemos essa influência de energia, né? Porque tudo é uma energia. Né? Vamos colocar um pouquinho de fogo aqui do lado, aí bota lá um assentamento de Xangô. Tá muito frio, vamos esquentar um pouquinho mais, né? Aí os elementos que temperam ali dentro, né? As folhas também que vão dentro. Então tudo tem um segredo, né? Tudo tem uma importância. E aqui no nosso canal, você que está gostando desse vídeo, aqui no nosso canal TV Alaumi, vai lá que tem um vídeo assentamento de Exu, assentamento de Bará, onde eu vou responder muitas perguntas só de Bará. Tá? Só de Bará, tá? Vamos falar quem é Bará, tudo só Bará. Hoje eu tô falando aqui de Exu, de uma forma ampla, né? E um dos caminhos que Exu se apresenta para nós é na forma Bará, que é o Exu individual, o Exu do corpo, né? E também a importância de você conhecer o seu caminho, o seu Odu, né? Por quê? Porque o que vai dentro do Bará, na nossa tradição aqui dentro do templo de Oxum, está muito ligado, uma vez que se o Bará é pessoal, ele é o meu corpo, ele é a energia que vai levar meu pé para pisar onde eu quero chegar, ele que vai levar minha mão para tocar onde eu quero alcançar, é ele que vai materializar aquilo que o meu ori, o que eu idealizar. Então eu tenho que ter muito cuidado com o que eu planto dentro do meu Bará e principalmente o que eu vou dar de comer ao meu Bará, a hora, né? Tudo dessa forma. Que ele é a materialidade, ele é o que vai dar todo essa influência. Então, se ele é tudo isso, ele também tem que estar ligado ao meu caminho, o meu propósito de vida, o que eu vim viver, porque ele vai materializar aquilo que o meu caminho trouxe, deu para que eu vivesse aqui na Terra. Ele vai materializar o meu propósito de vida, aquilo que Deus desenhou para mim. Deus desenhou o melhor para nós. Olodumare desenhou o melhor para nós. Se Olodumare é a mão perfeita, é o Senhor da perfeição, ele desenhou tudo perfeito. Só que muitas das vezes nós não conhecemos o nosso caminho, por isso invejamos o caminho do vizinho. Às vezes nós não conhecemos a nossa riqueza, invejamos a riqueza do outro, né? Nós não sabemos aonde está a nossa, nós estamos perdidos. Eu não sei aonde que eu invisto, eu não sei se eu viro empresário, se eu viro cantor, se eu viro doutor, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu não sei aonde eu vou dar certo. Aí é que entra Bará, ele facilita, ele te leva para o teu caminho, ele te leva para o teu encontro. Lembra que a expressão Ipadê, que se faz para Exu, representa isso? O encontro. Então Exu, ele é o propiciador, é ele que facilita a gente no jogo da vida, se acerta ou se erra. Bará é o que nos faz acertar na vida, acertar no casamento, de ficar com a pessoa certa, de ir no lugar certo, exatamente. É Bará que nos proporciona, quando bem alimentado, de nos levar no lugar certo. Lembra daquela expressão? Estava no lugar certo, na hora certa e no momento certo. E acabei encontrando a pessoa certa. Agora, quando eu não tenho um bom Bará alimentado, o que eu faço? Estava na hora errada, no lugar errado, no momento errado. E muitas das vezes, ali quebrou o pé, ali pegou uma garrafada, ali pegou um tiro perdido, né? Enfim, falta de Bará. Bará é aquela sensação que é o sexto sentido, mais do que o do Ori. Ou outrora em comunhão com o Ori. Porque às vezes a gente sente uma intuição de dizer assim, não vai. Mas a emoção é maior, os amigos convidando, todo mundo convidando, e a gente vai, teima com a nossa intuição. Falta de Bará. A intuição é Ori que fala. Mas se não tiver um bom Bará para segurar o corpo passa a perna em Ori e o negativo passa a perna em nós. A gente pensa que engana a Deus, o Orixá, né, as nossas divindades. Não engana.
E muitas dessas vezes é quando tudo a gente faz errado, quando a gente desobedece e não dá ouvido ao nosso ori, quando a gente não dá ouvido ao nosso caminho, quando a gente não dá ouvido ao nosso orixá, a gente só, né? Exatamente. A gente fica com a pessoa errada. A gente compra o que não queria comprar. A gente vai aonde não queria ir. A gente faz o que não queria fazer. Depois que se arrepende, já é tarde. Muitas pessoas só vão se arrepender quando estão lá no sistema penitenciário, dentro da jaula, vamos chamar assim, da cadeia. Aí quando vê a mãe vendendo o terreno, carro, casa para pagar advogado, aí se arrepende, chora, ora, né? Falta de bará. Seu ori sabia que você não podia ir, ele lhe deu a intuição, será se eu vou, será se eu não vou? Quantos homens casados? Será se eu traio, será se eu não traio? Mas ela nem merece, mas eu vou trair. Falta de bará. E por isso, por essas nossas mal ações, por essas ações negativas da vida, agida pelas nossas ganâncias, pelos nossos desejos e muitas das vezes também pela emoção, pelo calor da emoção, a gente antecipa a nossa morte, nosso fracasso, nossas percas, e a gente não progride na vida. A gente não tem riqueza, a gente não tem prosperidade, a gente não tem garantias e nem mantém com a gente aquilo que conquistamos. Falta de bará. Um bará bem alimentado, ele te segura, ele faz o teu corpo ter controle. Aí sim entra a palavra ordem. O seu corpo, ele mantém a ordem do seu ori. Ele respeita a ordem do seu ori. É como se... Porque assim, o ori manda um comando, mas o corpo não obedece. A gente vê isso também quando a gente estamos embriagados, quando a gente estamos drogados, né? O cérebro diz, anda, mas o ser humano não anda. Ou seja, está havendo uma desavença, né? Uma desarmonia física. A mesma coisa é espiritualmente falando da falta de bará na vida. Quando a intuição, a inteligência e a sabedoria não tem o corpo para materializar, para fazer, para agir da forma correta, tudo não passa de uma mera emoção, de um mero sonho. Tem até uma filosofia que diz assim, todo sonho que não é colocado em prática é apenas um sonho de quem dormiu demais, né? Ou de quem dorme demais. Então, é aí que entra o bará. É aí que entra a importância de bará. E isso e muito mais nós vamos falar num vídeo só de bará. Então vai aqui no nosso canal, tá? Vai no vídeo lá de assentamento de Exu, eu tô todo de vermelho. Deixa suas perguntas, tudo que você quer saber sobre esse Exu, tá bom? Essa divindade que nós vamos estar lá respondendo todas aquelas que tiver no meu alcance. Vamos para o próximo aqui, ó, que é o Exu de finalidade. Mas antes do Exu de finalidade, vamos ir para o Exu de quarto de santo, que é o Exu do Roncó, né? Muitas famílias têm, outras não têm, né? E o que acontece? Para que ele serve? Para ir buscar o santo, para manter a ordem dentro do quarto de santo. Ele mantém a comunicação de todo o oro ali feito, de tudo que é feito, ele torna mais possível, ele como se é um imã. O Exu do quarto de santo vai elementos específicos para que ele seja o imã, para facilitar o transe, para facilitar a resposta, para facilitar o encantamento. Ele cria esse elo, ele é o fiscal. Então, se ele está vendo, ele se torna também uma testemunha e acaba tornando possível aquilo que estava tão difícil, né? Vamos falar aqui do Exu de propósito, do Exu de finalidade. Exu de propósito, de finalidade, nunca vi falar nisso, Laomi. O que é isso? É quando uma pessoa comum, um abiã, um bandista, um cliente rico, um empresário, um político, um intelectual, né? Chega com o babalorixá, com a Elorixá. Eu estou abrindo uma empresa e queria ver a possibilidade com o senhor, com a senhora, de assentar um Exu para ter no meu escritório, para chamar cliente, para proteger lá e tal. Sempre o pai de santo vai dizer,
Claro, vamos lavar, vamos arrumar, vamos isso, vamos aquilo. Claro que sim, todo ser humano pode cultuar Exu. Agora é importante de saber onde, como e o que vai cultuar, quem vai cultuar, porque existem vários caminhos de Exu, né? Aí é que entra a finalidade. O que, que eu vou colocar dentro daquele Exu? Então, o que diferencia Exu? Qual é a diferença dos assentamentos de Exu de um para o outro? É a finalidade. Respondendo a grande pergunta desse vídeo, qual a diferença dos Exus e o que vai em cada assentamento? É justamente a finalidade, né? A finalidade. Para que você está assentando o Exu, né? Então, se você sabe para que você está assentando aquele Exu, se é para um cliente, se é para um filho de santo, né? Se é para uma loja, se é para uma empresa, se é para um barracão, se é para uma porteira, se é para uma porta, se é para uma casa, se é para um quarto de santo, vão elementos diferentes, muitas vezes vão até folhas diferentes para aquela finalidade, para atender aquela necessidade. Encantamentos diferentes, alforjes diferentes, acordos diferentes, né? E o que que acontece? O problema, às vezes as pessoas falam assim, Alaumir, existe algo, eu posso assentar um Exu para me ficar rico? Existe algum pacto com o Exu para riqueza? Muita gente pergunta isso, né? Eu digo assim, dependendo do seu caminho, a gente pode assentar um bará para que ele materialize a sua riqueza que o seu caminho tem para lhe dar. Não é a dos outros, é a que o seu caminho trouxe para a Terra. É o que você veio predestinado a viver. O problema é que a gente se perde na encruzilhada do mundo, da vida, da sociedade, né? E acaba não indo ao encontro do nosso pote de ouro. Mas Deus, quando fez o mundo, ele deixou um pote de ouro para cada filho. O problema é que muitas das vezes nós estamos olhando para o que o outro escreveu, lendo a vida do outro e acaba não escrevendo a nossa própria. Existe até um ditado que diz assim, ou a gente escreve a nossa própria história, né? Ou a gente passa a vida toda lendo a história que os outros escreveram, né? Então, é mais ou menos isso. Então, a gente precisa de Exu para facilitar. Ele é o facilitador, ele é o elo, ele é a ponte que faz você atravessar o mar na direção da sua riqueza, do seu objetivo, dos seus sonhos, né? Então, ele torna-se esse elo, essa ponte, esse caminho. E Exu é o caminho, né? Para que você vá ao encontro do que é seu, né? Das suas riquezas, e sem precisar querer o que é do outro, sem precisar roubar o que é do outro e invejar o que é do outro, né? Então, muitas das vezes as pessoas precisam mais de bará, de Exu, né? Do que, propriamente dito, ter a mulher do outro, querer o marido da outra, né? Quantas pessoas aí estão aí frustradas no amor porque se apaixonaram pelo homem casado, pela mulher casada, né? E estão ali fazendo ebó, fazendo magia, muitas vezes com Exu para tirar, para separar e acaba não conseguindo, porque realmente é como se Exu estivesse dizendo para você, meu filho, para de querer o que é dos outros, existe uma pessoa maravilhosa pro teu caminho que está guardada ali em tal cidade, ali em tal lugar, ali em tal bairro, tu não tá vendo, aí você, não tô vendo, não sei aonde ir, não tem aonde encontrar, já fiz de tudo, mas tem amor para todo mundo, dinheiro para todo mundo, riqueza para todo mundo, possibilidades para todo mundo. E Exu é essa possibilidade de ir ao encontro da realização pessoal, profissional, material, amorosa, física, né? Então Exu é a possibilidade das boas realizações, das boas conquistas. E cada Exu, quando se é assentado, existem elementos que compõem esses assentamentos, esses ibais, né? Que materializam na sua vida, no seu caminho, tudo isso. Tá bom? Então, respondendo, pode sim, você que é um empresário, você que é um político, né, que é para proteger de magia, de coisas ruins, o seu escritório, sua casa, né? Pode sim, todo mundo pode ser cultuador de Exu, desde que saiba, seja bem orientado o que você vai assentar, o que você vai plantar lá dentro, da onde vão vir essas terras, da onde vão vir essas folhas, que folhas são, né? Porque é como se fosse um tempero.
é como se houvesse um nutricionista do candomblé, do axé, nesse sentido aí, né? Para que você entenda melhor. Então, cada necessidade, existe uma dieta. Quando eu digo uma dieta, é os elementos que compõem o ibá, que vão para dentro daquela panela, daquele vaso, daquele alguidar, né? O que vai para dentro é balanceado conforme a necessidade, para que ele se torne mais benevolente e você veja o efeito mais rápido, né? Para que você possa realmente colher o que você plantou ali, ó, né? E eu poderia aqui me estender um pouco mais, porque é muita coisa quando se trata disso. O assunto é vasto, é muito grande. São anos de estudos e pesquisa, pesquisando Exu, pesquisando a forma de assentar. O tipo de pedra também conta muito, o tipo de otá. Tem um que vai na laterita vermelha, outro que vai na pedra, na brita preta, né? Outro que é naqueles otários de rio, seixo de rio. Mas enfim, é a necessidade. Existe alguma diferença, Laomi, para tudo isso? Claro. Nada é por acaso, esse negócio. Por que tem que botar isso? Ah, porque tem que botar. Mas por quê? Tem um porquê, claro que tem um porquê. Por que bota a pena de tal? Porque tem um porquê. Não foi por acaso, né? Nada foi por acaso. Ninguém bota sal na comida porque tem que botar. Ninguém bota açúcar no café porque tem que botar. Tem um porquê, né? Ninguém bota coloral, ninguém bota pimenta do reino, ninguém tempera o seu almoço por temperar. Bota para atender suas necessidades de sabor, né? E aí é que entra o grande segredo. Se eu não gosto de coloral, todo mundo coloca, mas eu não coloco porque ele vai atender o meu gosto, o meu prazer. Ah, todo mundo gosta de botar pimenta do reino, mas eu não gosto na minha comida. Aí entra esse grande diferenciado da forma de assentar Exu. Mas todo mundo coloca tal folha, o Alaomi. Pois é. Qual é a sua necessidade mesmo, meu querido? De vida? Qual é o seu propósito? Você vai assentar só por assentar? Mas o que você quer colher com isso? O que você quer assentando um Exu? Qual é o seu objetivo em assentar um Exu? Em assentar um Bará? Essa é a pergunta que deve ser antes da gente tirar uma lista. Não existe uma lista pronta para Exu, né? Existe o básico. Tem que ter um otá. Tem que ter uma pedra. Mas qual é a sua necessidade? Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Já viu que na academia, quando a pessoa entra lá, o treinador, né? O personal, ele faz o avaliador, ele faz uma pergunta. Qual é o seu propósito? E de acordo com o seu propósito, é elaborado uma lista de treino, de exercícios, para atender o seu propósito. A mesma coisa é quando se trata de Exu. Exu é uma energia absoluta. Ele não é do bem, ele não é do mal. Ele é uma energia absoluta. O que você plantar nele, ou de bom ou de ruim, você vai colher. Pense nisso. Muito cuidado quando fica colocando coisas que não... de energias negativas. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta ouro, colhe riqueza. Quem planta ferro, colhe ferrugem. Matemática, natureza, ciência, lógica da vida. Que se eu esqueci de falar de algum tipo de Exu aqui, gente, por favor, deixa nos comentários aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa nos comentários aqui, ó. Deixa nos comentários aqui, que eu vou ficar muito feliz em saber que você está interagindo comigo. Sempre digo, eu não sou o pai Google, nem a mãe enciclopédia, e nem um sabidão da religião. Apenas sou um grande estudante, um eterno estudioso. Uma pessoa que nunca se conformou com resposta vazia. Esse cara sou eu. E comecei a trilhar esse caminho de investigar o porquê do porquê e principalmente de estudar, de ouvir os mais velhos, de ver. Porque muita gente comenta, mas se você não viveu, se você não viu, fica que nem aquela brincadeira de criança, telefone sem fio, né? Que você falava,
A B, quando passava de ouvido em ouvido, já chegava a D, né? Que mudava, lembra dessa brincadeira? Mais ou menos isso. Uma vez que nós estamos trabalhando, existe no Brasil essa tradição de uma religião totalmente oral, né? Totalmente a sabedoria passada, o conhecimento, o ensinamento é passado oralmente, né? Não existe um livro base, né? No livro não existe uma doutrina escrita, e sim o que cada um ensinar tá certo, né? Então, eu sempre fui esse cara que eu pesquisei. Então, por isso que eu também pesquisei vários axés, várias famílias, né? Que eu ficava olhando ali, por que que naquela casa dá muito artista, naquela já dá só intelectual, só governador, desembargador, autoridades, e naquela só dá artista, e naquela só dá autoridades, naquela só dá clientes comuns. O que que eles botam no Exu? O que que tem na diferença do Exu deles? O que que eles lavam? Vamos lá, vamos cair em campo, vamos estudar. Vamos com muita humildade adentrar essas casas, com muito respeito adentrar essas casas, respeitando o limite de cada um e vendo. E graças ao Olodumare, graças a Ifá, a Urumilá, graças ao meu caminho Oxê, de todos esses meus anos vividos na Bahia, com pessoas conversando, com muito respeito, claro, e reitero aqui o meu pedido de agô, se eu estiver exagerando alguma coisa, né? Eu sempre fiz questão de analisar com muita calma, de estudar, de comparar, né? Porque é muito, eu não vou chamar irresponsável, mas graças ao meu caminho, Oxum me favoreceu muito. Meu pai, o Logun Edé, me favoreceu muito de eu poder adentrar grandes casas, de eu poder viajar por vários estados do Brasil. E nessas minhas viagens eu conhecer diversas culturas para que eu pudesse aqui argumentar, para que eu pudesse aqui defender uma tese de religiosidade com conhecimento de causa, né? Quando se trata-se de... para que não houvesse um preconceito, né? E querer ditar o que é certo e o que é errado dentro da religião. Jamais. Esse não é meu propósito. E sim conhecer de perto, profundamente, estudar, ler, pesquisar, conversar com quem sabe, né? Isso também é muito importante. Buscar as pessoas certas para uma informação certa. E a gente tem sempre essa preocupação de trazer uma informação, eu não vou dizer certa, porque cada um vai defender a sua tese, o seu entendimento, e vai defender aí a sua tradição. E eu respeito, claro que eu respeito. E a gente sempre traz uma informação baseada em estudos e pesquisas para que possa ser de grande valia para você. É um trabalho de pesquisa. E se você gostou desse trabalho, se você gosta do nosso trabalho, se inscreva em nosso canal, divulgue para os seus amigos, para os seus irmãos, compartilhe nossos vídeos, né? Dá o like, assina o sininho, porque está vindo aí um curso de odologia. Quando a gente estava falando de Bará, agora há pouco, a importância de você conhecer o seu caminho, porque o que vai, os elementos também que ligam no Bará são elementos que estão ligados ao seu Odu de caminho, que vai ajudar, favorecer, facilitar, né, você encontrar com o seu sucesso. Meus respeitos a todos os grandes sacerdotes, as grandes sacerdotisas, Oganhequed, Abian, Umbandista, Vodunces, né, do tambor de mina, Dotés, Macotas, Tatas, meus respeitos indistintamente, zeladores de Umbanda, né, todos, tombados de Jurema, né, quem mais, catimbozeiros, batuqueiros do Rio Grande do Sul, meus respeitos, minha gratidão a todos vocês, que Olodumare, que Ifá, que Orumilá, que Exu abra os caminhos de todos vocês e façam com que os pés de vocês pisem onde vocês querem chegar.
Que Exu faça a mão de vocês tocarem onde vocês querem alcançar. E que Bará, a força pessoal do corpo de cada um de vocês, possa materializar para que vocês possam viver o melhor da Terra. A melhor casa, o melhor carro, o melhor amor, a melhor saúde. Porque todos nós viemos para essa terra para comer o melhor. Um grande abraço, beijo no coração de todos. Se inscreve no canal. Axé!